Vamos dobrar aqui. Se inscreva nesse canal. Doutrina Católica e Debate, sempre trazendo uma boa apologética do Padre Luiz Toro. Aqui é um casal que o esposo é protestante e a esposa é católica. Vamos dublar um pouco porque é mais de hora. Gostaria de apresentar vocês. Vocês se apresentem. Como vocês se chamam, quem são e a que igreja pertencem. Antes de você me fazer a pergunta. Boa noite a vocês. Meu nome é Abil Vargas. Sou cristão protestante e pertenço à Igreja de Cristo. Olá, boa noite. Meu nome é Valéria e sou cristã católica. Bem, pertenço à Igreja de Cristo. Muito bem. Bem-vindos. Você quer me fazer alguma pergunta para compartilhar com nós essa noite? Aqui nós estamos compartilhando a palavra de Deus e que estamos sempre aprendendo cada vez mais. Suas perguntas não vão me irritar, porque a pergunta que você tem é a pergunta que muitas pessoas querem fazer, aqui ou pelas redes sociais. E a resposta que eu vou te dar pode ajudar a esclarecer a eles também. De modo que sinta-se em casa, aqui é a sua casa. Faça com amor e por amor à verdade. Nesse encontro de paz. Boa noite outra vez. Na realidade, eu estou aqui hoje porque a minha esposa me convidou a compartilhar esse momento com... Ela é católica, com você nessa noite. E nós temos praticado muitas vezes... Bom, ela me convidou e eu vim. Eu quero tirar alguma dúvida aqui. O fundamento do Papa. Se o Papa tem algum fundamento bíblico para o Papa, o clero católico. Sim, o primeiro Papa Pedro. Eu queria que você me explicasse a respeito disso. Dado que vi outros versículos bíblicos. Eu vi que Pedro não foi o primeiro Papa. Gostaria que você me explicasse sobre isso. Com prazer. Você disse que há outros versos. Se é verdade que existe, se é verdade que existe, então me mostre. Então, onde diz que Pedro não foi Papa, que foi outro, que foi o Papa. Então nós já começamos a responder sua pergunta. Porém, não posso te responder se você não me der esse versículo onde diz que Pedro não foi o primeiro Papa. Me dê ela. Me dê ela, por favor. Bem, vou mostrar aqui. Vamos ver. Antes de tudo... Vamos ver aqui se encontra aqui. Eu vou dar o verso no qual faz referência os católicos em Mateus 16, verso 18. Você tem Bíblia, pode tomar aí sua Bíblia. O microfone ruim aí fica difícil de dublar, né? Bem, quem tiver Bíblia, 16 de Mateus 18. Vou fazer aqui a leitura, como a Bíblia diz, sobre a confissão de Pedro, na confissão de Pedro, que Cristo é Pedro. Que Pedro confessa que reconhece o Cristo. Vendo Jesus, acessaria, pergunta aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens
que é o Filho do Homem? Eles disseram, uns dizem que é João Batista, outros diz que é Elias, que é Jeremias, ou algum dos profetas que ressuscitou. E vocês, o que diz que eu sou? Respondeu Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bom, Simão Pedro disse: Cristo é o Filho de Deus vivo. Então Jesus respondeu: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou isso, mas senão meu Pai que está nos céus. E eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. E a ti te darei as chaves do reino dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desatar na terra será desligado no céu. Então mandou os seus discípulos que não dissessem nada a ninguém. E não dissessem principalmente que ele era o Cristo. E nós estamos vendo aqui que esse versículo diz que Jesus mudou o mundo de Pedro. Chamava-se Simão e agora disse que ele é Cefas. E agora pedra. Era pedra. E sobre esta roca, pedra. Tem que entender um pouco de grego para entender aqui. Pedra. Pedro significa pedra pequena. Rocha significa pedra grande. Então Jesus disse a Pedro: Tu és Pedro, e eu, Jesus Cristo, Pedro, eu sou a rocha, é a minha igreja, eu vou fundar sobre mim. Jesus não podia edificar sua igreja sobre um homem pecador. Bem, é isso que eu entendo. E caminhando depois disso, é o mesmo Pedro. Pedro é um pecador. Chamou Pedro de Satanás. Retira-te de mim, Satanás. Um homem pecador que negou ele 3 vezes. Um homem que cortou a orelha de outro homem. A um dos soldados que foram prender Jesus Cristo. Um homem com caráter como nós. Cristo não funda a sua igreja sobre uma pessoa dessa. Vamos ver mais alguns versículos. Cristo fundou a igreja sobre ele. Vou mostrar porque Cristo não fundou a igreja sobre Pedro. Fundou sobre ele mesmo. Sobre esta rocha, seguindo essa etimologia, edificarei minha igreja sobre mim mesmo. Deuteronômio 32:4, pode buscar na sua Bíblia esse versículo. 32:4 diz da seguinte maneira: me perdoe aí porque eu sou um pouco lento para... Luiz, ajuda ele ali, Luiz, a encontrar. Ele tem também a Bíblia de vocês. Aqui Deuteronômio 32:4 diz que a rocha é perfeita, porque todos os caminhos são verdade. E sem não há nenhum erro nele. Então, 1500 anos depois, faltava quando foi escrito isso para Pedro nascer. Ele diz que na rocha a obra é perfeita. Quem é essa pedra que veio ao mundo? Sem cometer algum pecado? É Jesus. Pedro cometeu muitos pecados, mas um não era como eu e você. Não cometeu nenhum pecado. Sobre ele mesmo fundou que é a rocha, a igreja. Pedro nem sequer existia quando isso aqui foi escrito. E a rocha era Cristo. E disse que sobre essa roca, Pedro, é sobre eu que essa rocha fundará a minha igreja. Aí fica usando versículos isolados do Antigo Testamento. Mas vamos dublar, né? Aqui o nosso papel é dublar. Deixa que o padre refuta. A pedra que os
edificadores rejeitaram, tornou-se a pedra angular. Mais de 1000 anos antes de Pedro, a pedra que desejaram os edificadores tornou-se pedra angular, e essa pedra que se tornou a cabeça do ângulo, a cabeça da igreja, Cristo Jesus. Foi ele mesmo que se autodenominou edificador da igreja sobre ele mesmo. Ele é a cabeça do ângulo. A minha querida esposa, eu dizia a ela em alguns... Dizia a ela que antigamente, quando eles construíam os edifícios, tinha várias colunas e colocava várias pedras grandes ali para sustentar nas colunas o peso da construção, né? E aqui menciona que Jesus é a cabeça do ângulo. Veja, é a Bíblia que está dizendo. A pedra que os edificadores rejeitaram, e os seus vieram e os seus não receberam. Mas todos que receberem e crerem no seu nome serão salvos e também se tornar filhos de Deus. A pedra que desejaram os edificadores é Cristo Jesus, cabeça angular, fundador do cristianismo. Mais 2 versos. Vamos ver. Tem outra aqui, mas é a mesma coisa. Carta aos Efésios agora. Com certeza ele não está encontrando, mas é 2:20, até já tecei, né? Efésios 2:20. Eu estou dando vários versículos aqui nessa noite. Cerca de 1600 anos. Foram mais de 40 escritores que escreveram a Bíblia. Concorda perfeitamente o que diz um com o outro. Isso é maravilhoso, não? Deus foi muito bom conosco. Efésios 2. Cumprindo a profecia que escreveu o rei Davi. Diz Efésios 2:20. Assim, já não sois estrangeiros, nem peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. E diz que edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Aqui diz edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Está incluindo Pedro e os 12 e todos os profetas. Mas há alguém aqui mais do que os profetas, sendo a principal pedra angular, Cristo Jesus. Menciona Jesus Cristo, a pedra principal angular. Essa rocha, qual disse a pedra, Pedro, eu sou essa rocha, e é sobre mim, não é sobre ti, porque tu é pecador, é sobre mim, tu é humano, eu sou Deus. Eu sou o único que não pecou, então sobre mim, Pedro, edificarei a minha igreja. Vamos ver o último versículo que diz Paulo. Me acompanha aí, vocês com a Bíblia aí. 1 de Pedro. O padre tem que ajudar aí, né? 2:4 de Pedro. E o povo aplaude, porque o padre conhece. A pedra viva, Pedro diz. Pedro escreveu com seu punho e diz assim: chegai-vos a ele, pedras vivas, pedra viva, desejada pelos homens, mas para Deus, rejeitada pelos homens, mas escolhida e preciosa para Deus. Vós também se tornaste outras pedras vivas, e edificado como um edifício espiritual, através do sacrifício de Jesus Cristo, do qual também diz a Escritura. E aqui menciona a principal pedra angular, escolhida e preciosa, e que crê nele, crê em Cristo Jesus, não será condenado, não será envergonhado. Para vocês que creem, é precioso. Para os que não creem, a pedra, o que os edificadores desejaram, e a pedra angular tornou-se a pedra
Veja, 2000 anos depois, Cristo fundou sua igreja sobre ele mesmo, não sobre o homem. Eu tenho algumas datas históricas. Pergunto se Pedro foi o primeiro papa, porque nenhum dos apóstolos mencionou esse versículo de Mateus, menciona João, Lucas. Nenhum deles diz que Pedro foi papa. Ninguém menciona também essa passagem de Mateus. Está cortando a voz e congelando, né? Marcos e João, nenhum deles reconhece Pedro como o maior deles. Pedro nem reconhece que é maior do que eles. Jamais disse isso a Bíblia. Eu pergunto, cadê? Pedro foi o fundador da igreja, Pedro foi o líder. Onde é que está na Bíblia que Pedro foi o líder? Se foi, cadê o seu papado? Antes de morrer. O último apóstolo dos que morreram foi João, o último a morrer. Por que não disse João como líder? João, nenhum momento João disse que Pedro era papa e nem ele. O primeiro papa que houve na história foi depois de 510 anos. O primeiro papa foi... Havia dois bispos, o bispo de Constantinopla e o de Alexandria, em 502 depois de Cristo. E o bispo de Constantinopla foi nomeado o maior. Cadê os demais papas? Onde era que estavam? Vieram depois de 500 anos. Isso é o que tenho para dizer. Agora receba a verdade. Querido irmão, eu vou começar pelo final. Qualquer pessoa no mundo inteiro, escutou que você disse que o Papa foi em 510. 510, você disse. Qualquer pessoa inteligente e estudada vai ver o tamanho da sua ignorância sobre esse caso. Porque no ano 382, todos aqui, católicos e não católicos, sabem. Um Papa da Igreja Católica, São Damaso I, fez a Bíblia. Essa que você carrega. Foi um Papa. Já existia no ano 382. Aqui não se trata de brigar. Aqui se trata de buscar a verdade. Vá na internet. Busque Papa São Damaso I. História. Vá na história. E aí você vai encontrar na história. A história diz que o Papa São Damaso I fez a Bíblia no ano 382. E não foi nenhum pastor protestante. Foi a Igreja Católica. Porém, a ignorância é atrevida. E eu estou falando isso com amor e com respeito. Porém, a ignorância é atrevida. E você está mostrando aqui que a ignorância não é um insulto. Não é um insulto. Ignorância significa desconhecimento da verdade. E esse desconhecimento dos papas. Você está falhando sobre isso. E o mundo inteiro está vendo. Se o mundo crê que é mentira minha, vá na história. Busque na internet. Busque. Papa São Damaso I. 382. O povo aplaudiu também. Aqui nós já cortamos pela raiz esse negócio do Papa de 510. Vai buscar na história, ele vai dizer que sim, eu digo que não, e vamos ficar só nisso. Bem, olha, alguém buscou ali na internet. Na internet? Tem? Traga aqui. Bom, aqui uma prova aqui. Vamos ver uma prova aqui. Vamos ver aqui. Aqui. O que diz aí? Resumo histórico. São Damaso I foi o Papa de número 37 na igreja. Resumo histórico. São Damaso I foi o Papa de número 37 na igreja. Da Igreja Católica. Desde o ano
366. Sua morte, 384, aconteceu. É o santo patrono dos arqueólogos. Seu pontificado foi no 18º da história. Com 18 anos e 2 meses, se celebra em 11 de dezembro sua memória. Até a internet sabe mais do que esse cara. Agora há um problema e você tem que conhecer. Os irmãos separados não têm história. E por que não tem história? Porque começando no ano 1520. Como vai falar do ano 382 se não existiam? Eles não têm história. Nós temos toda a história. E podemos, repito, provar. Aqui um dos dois está dizendo mentira. E se trata que a verdade aqui dê fruto. Não, eu não estou insultando a ele. Não para humilhar ele. Mas para que o mundo veja que os irmãos separados pregam mentiras. Pregam mentiras. E mostra um ponto em tudo. Segundo, vou falar aqui com o irmão. Me permita ter um diálogo de amor. Você disse que Jesus disse em Mateus que sobre ele, a rocha, edificarei minha igreja. Eu pergunto a você, quando Jesus muda o nome de pedra, significa Pedro. Pedra. Agora eu pergunto, Jesus Cristo é pedra ou é roca? Roca não, rocha, português. Estou indo no espanhol. A Bíblia diz que Jesus Cristo é pedra. Ou não diz? A Bíblia diz que Jesus Cristo é pedra e rocha. Pedra e rocha. Observe que a Bíblia diz que Jesus Cristo é pedra e é rocha. Ou seja, que uma rocha, quem é? Uma pedra. Se Cristo é pedra e rocha, o que é uma rocha? Uma pedra. Uma pedra. E quando Cristo disse a Pedro que era pedra, Pedro é pedra. E ele fica dizendo que a pedrinha é miudinha. Ó. A Bíblia não diz pedra pequena. A Bíblia diz que é pedra. Pronto. A Bíblia, o versículo que ele leu, na segunda de Pedro, você vai ler aí, primeiro de Pedro. Vamos dialogar aqui. Você fica escrevendo aí, disfarçando. Vamos dialogar aqui. Não estamos dialogando, eu não escutei você. Busca aí. Para que nós possamos entender as coisas. Desembrulhando as coisas. Vamos lá. Achegai-vos a ele, pedra viva. Pedra viva. Jesus Cristo é pedra viva. E vejam que Jesus Cristo é pedra. E Pedro também é pedra. E você e eu somos pedras. Se Cristo é pedra, e Pedro é pedra, e você e eu somos pedras, devemos então focar, perceber qual é a função da pedra Cristo, qual é a função da pedra Pedro, qual é a função da pedra São Tiago, qual é a função da pedra João, qual é a função da pedra Luiz Toro. Somos pedras. Aqui o que se trata é citar e ver a função de cada pedra. Somos pedras. Eu quero que você me ajude hoje a entender qual é a função de cada pedra. Cada pedra no seu lugar. Cristo é pedra, Pedro é pedra, nós somos pedra. Bem, nós estamos irmãos em Cristo. Nós somos pedra, repita.
cheguemos a ele, pedra rejeitada pelos homens e desejada por Deus. Ai, meu Deus. Protestante é ignorante. Meu Deus do céu. Veja, Davi disse, Pedro disse. Quem é a pedra? Cristo. E quem foi os construtores que desejaram a pedra? Mataram. Destruíram. Os judeus que rejeitaram a pedra. Judeus, construtores, desejaram angular. Aí está a pedra. Os construtores eram os judeus. E desejaram a Cristo. Não aceitaram. Mataram. Desprezaram. Veio para os seus não aceitaram. A pedra, desejada pelos construtores, agora ele tornou-se a pedra angular. Não deram importância a Cristo. Não deram valor a Cristo. Mataram. Veja agora que Jesus tornou-se importante. A pedra angular tornou-se importante para salvar o mundo. Vai ser o centro da salvação da humanidade. Como ele disse, uma construção. Há uma pedra do ângulo que fortalece, que está por cima do edifício. É Cristo. Tá claro? Até aqui concordamos, né? Muito bem. Resulta, porém, que há outras pedras. Entre essas, Pedro, que não toma o posto de Jesus. Ele segue sendo a rocha. Jesus segue sendo a rocha, a pedra do ângulo em cima. Porém, Pedro e os apóstolos não deixam de ser pedra também. Você leu Efésios 2:20. E nós vamos ler de novo. Efésios 2:20. E vão ver vocês. O que se trata é de buscar a pedra. Cristo, pedra. Os apóstolos, onde estão, é o que ele desconhece. Porém, hoje vai conhecer. Escute. Edificados. Está a edificação da igreja. A igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos. Sobre as pedras. Fundamento. Eles são fundamentos. Cristo não é o fundamento. Cristo é a pedra do ângulo, em cima. Do ângulo, está em cima do ângulo. Ele já disse, porém, eu vou lhe mostrar com todo amor do meu coração. Já está a construção. Cristo está em cima, não é verdade? É o edifício. E embaixo está o piso. Cristo põe, segundo a Bíblia leu, os apóstolos e profetas. Põe como pedras distintas, diferentes de Cristo. Cristo não rejeita esse, nem essas pedras rejeita Cristo. Cristo é o fundamento, a pedra do ângulo, é Cristo. Porém, a do piso, as colunas, é os apóstolos. Edificado sobre o fundamento. As primeiras pedras que põe na construção chamam-se fundamentos. As primeiras pedras fundamentais. Isso é Pedro. Isso são os apóstolos. Isso são os profetas. E logo, quando vão construindo a casa, aí chega até a pedra do ângulo, que é Cristo. Não entendo qual é o seu sofrimento para chegar aqui e dizer que Pedro não é uma pedra que deixou como fundamento da igreja. E como nós dizemos, sim, nós da Igreja Católica, que Pedro é o fundamento. Não estamos dizendo que Pedro é a pedra angular, mas que Pedro é a pedra do fundamento. Tiago, João e outros apóstolos. E os profetas. A Bíblia está dizendo isso. E nós somos pedras. Aqui. Antigo Testamento, profetas. Depois vem os fundamentos, as colunas, para colocar
isso na igreja, coloca lá uma pedra, a pedra, primeira Pedro, depois Tiago, João e outros apóstolos, fulano, são pedra. Lembra das 12 tribos de Israel? 12 pedras. E se lembra, Nova Jerusalém está centralizada sobre 12 colunas, que são os apóstolos. Esses são os fundamentos. Então, quando diz a Bíblia, tu és Pedro, está falando que Pedro é uma pedra. E sobre esta pedra está rocha, pedra, também é uma rocha. Uma rocha, porque uma rocha também é uma pedra. Sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja. O que está dizendo? Que Cristo vai tirar o posto de Pedro ou ser diferente de Pedro? Não, está dizendo que Cristo tem uma igreja e essa igreja vai estar governada, pastoreada, dirigida, liderada por alguém que Jesus Cristo quis e colocou na frente dela. E como sabemos que pôs à frente. Mateus 16, 18. Veja aí, por favor. Leia. Para que vejam que os irmãos separados dizem que os católicos... Pedro tirou o posto de Cristo. Errados. Pedro segue sendo pedra e Cristo segue sendo pedra. E eu e você, pedras vivas. Porém, como nós católicos dizemos que Pedro é a pedra que Jesus fundou a igreja, estamos dizendo. Leia aí, leia. E eu também entendi que tu és Pedro. E sobre esta rocha. Qual rocha está falando? E qual pedra? A rocha. Escute. E eu digo que tu és Pedro, não digo que tu és Simão. Versículo 15. E vocês que dizem que eu sou Simão Pedro. Simão. Ele se chamava Simão. Aí disse que se chamava Simão. Porém, disse, se chamava Simão. Porém, colocou o nome de Pedro. Outra coisa diferente do que você está dizendo. Não deixou de ser Simão. Somente Jesus Cristo disse que ele é a pedra. João 1,42 mudou de Simão para Kefas, pedra. Você era Simão, agora eu te chamo pedra. E por que chama pedra? Porque quer edificar uma igreja, fundar uma igreja, onde todos vão ser pedras. E eu sou a pedra maior, angular, do ângulo em cima. Mas eu preciso ter uma pedra para edificar. Eu sou a pedra angular. Porém, eu preciso de uma pedra para edificar. E sobre esta pedra, 18. E eu também te digo, tu és Pedro. Escuta o que vem. Veja. E sobre esta rocha. Eu não estou entendendo essa mão. Jesus não aparece essa mão na Bíblia. Aparece na Bíblia? Você está fazendo assim. O que é isso? Isso foi colocado na sua cabeça. Porém, não está na Bíblia. Aí não diz, Jesus disse. E Jesus se mostrou, apontou para ele e disse, sobre mim fundarei a minha igreja. É coisa de sua cabeça. Estou dizendo mentira? Comprovo na Bíblia se eu estou dizendo mentira? Eu mostro na Bíblia. Você aponta toda vez sobre essa rocha. E o povo aplaudiu também. E sobre esta pedra, observe. Se nós temos aqui, tiramos do contexto, aí não adianta. Mas ele diz, tu eras Simão. Tu eres Simão. Pedra. Agora pedra. E sobre esta pedra, ou essa rocha, eu vou edificar. Pergunto.
Quem é o construtor? Jesus. Que eu vou edificar. Quem é que está edificando? Jesus Cristo. Quem é o construtor? Então, o construtor Davi, a pedra que desejaram, construtores desejaram, os edificadores, a pedra angular. Agora, nesse caso, porque aqui o edificador é Jesus. Para você não sair daqui entendendo mal, vê se me escuta. Quando Davi fala dos construtores, não é Jesus, são os judeus. E a rocha que os judeus construtores desejaram é Jesus. Aqui é o contrário. Aqui o construtor é Jesus. Leia aí o 18. Quem é o construtor? Ei, eu também te digo que tu és Pedro. E sobre esta rocha tem o construtor. Edificarei minha igreja. Quem é o construtor? Cristo. Aê! Aí, o construtor é Cristo aqui. Amém. Aleluia. Se ele me disse que os construtores desejaram a pedra, quem é o construtor? Cristo. A rocha desejaram os construtores. Os mesmos daqui? Não, não é o mesmo daqui. Ele confunde os construtores com Cristo também, que é construtor aqui. Os construtores de Davi, que eram os judeus, está confundindo com a pedra daqui, que é Pedro, com a pedra de lá, a rocha, Cristo. Quando ele não entende que está falando de dois construtores e duas pedras diferentes, ele escuta o galho cantar, mas não sabe aonde. Ele pensa que é o mesmo. Porém, hoje, se querem ver, se dará conta que nós estamos falando de dois construtores. Os judeus desejaram a pedra Cristo. E eles eram os construtores. Nesse caso aqui, é o contrário. O construtor é Cristo. Mas a pedra que Cristo construa como construtor único, não como pedra angular, como pedra de base, fundamento, de baixo, onde vai ficar a base da construção. Pois Paulo vai dizer, vai edificando sobre estas pedras, fundamentos, são os apóstolos, até Cristo chegar à pedra angular que está em cima. Então nós percebemos que está falando de duas edificações diferentes. Uma é o povo, judeus, e outra é Cristo, que funda a sua igreja e põe como chefe da igreja, dessa igreja, Pedro. Quando a igreja diz que Cristo colocou Pedro como pedra, não está dizendo que Pedro tirou o posto de Jesus. Sabe o que está dizendo? O versículo 19, 16, 19. Como diz a Bíblia, e a igreja ensina, Jesus Cristo disse, tu és Pedro. Não se assina para ele mesmo. Nem coloca para lá, nem para lá, nem para lá. O dedo não está para cá para ele. Tu és pedra. E sobre esta pedra, ele mesmo nomeou pedra. Cristo mesmo chamou de pedra. Que eu nomeei. Sobre esta pedra que não existia, mas eu pus esse nome. Sobre esta pedra que eu coloquei, eu vou edificar a minha igreja. E a ti te darei as chaves do reino. Está repetindo o 18. E as portas do inferno não podem destruir a minha igreja. Aqui há outro mandamento. Que Cristo, a igreja que Cristo vai edificar, o diabo não pode destruí-la. Para que não destrua o diabo, escuta o que vem depois. Se você me permite, aqui eu vou lhe mostrar
que a Igreja Católica ensina de verdade. Porque você ensina que Pedro roubou o posto de Cristo. O que a Igreja Católica ensina é diferente. A Igreja Católica ensina que Cristo fundou a igreja e deixou um chefe. Ou seja, uma pessoa encarregada da igreja. Isso é o que ensina a Igreja Católica e o que ensina a Bíblia. E vou lhe provar. Você disse que não, mas porém eu vou lhe provar que sim. Não para que ele acredite em mim, mas que o mundo inteiro veja quem é o que ensina a Igreja Católica. Continue. E a ti te darei as chaves do reino dos céus. Para onde foi Pedro? Pedro? Para cá? O dedo? Ou para lá? Eu sou Jesus e você é Pedro. A ti te darei as chaves do reino dos céus. E assinalou para cá ou para lá? Para Pedro. Para Pedro. Para Pedro. Lhe deu as chaves do reino dos céus. O povo aplaudiu também. Com amor à verdade que você disse que tem. Que significa que Jesus dá a Pedro as chaves do reino dos céus. Perdão. Peraí, você não entendeu o que eu perguntei. A minha pergunta é, para o seu conhecimento, com amor à verdade que você disse que tem, diante de Deus e diante dos homens que estão vendo aqui no mundo inteiro através das câmeras, que significa, a ti, Pedro, eu te dou as chaves do reino dos céus. Somente diga o que significa, somente isso. Não importa que aquilo, não. Só é isso que eu estou lhe perguntando. A verdade tem que sair fruto, tem que dar fruto. Não se trata aqui de brigar, se trata que a verdade flua. Se ele tem a verdade, nós estamos vendo. Eu não tenho nenhum problema, eu amo a verdade. Porém, tem que comprovar. Porém, se é mentira, o mundo inteiro, diante de Deus e diante dos homens, há de saber que foi enganado por culpa dele. E ele disse que está buscando a verdade por estar aqui. E é digno de admirar e eu agradeço. Temos que ter consciência da realidade. Vamos ver. Outra vez o 19. E a ti te darei as chaves do reino dos céus. Plural ou singular? Singular. Que se refere a quem? Aos apóstolos. Já está dizendo tudo, que não é uma verdade. Não. As chaves no singular. Não. As chaves estão no plural. Veja o que ele fez agora. Olha. Mudando a palavra de Deus. Mudando a escritura. Olha. Não. Quando um homem é corno, aparece o quê? Os chifres. Olha. Aí conhece pelos chifres. Veja. Aqui você não tem amor à verdade. Quando a Bíblia diz que tu és Pedro, e a ti, Pedro, te darei as chaves do reino dos céus. Está falando singular a pessoa de Pedro, e você diz que não é singular a pessoa de Pedro. Isso significa que você não ama a verdade. Você quer defender a mentira que colocaram na sua cabeça. Os falsos pastores. E o mundo inteiro está vendo. E sendo gravado. Que você não é capaz de reconhecer o seu erro. Por isso Jesus chegou a dizer: não há pior cego do que aquele que não quer ver. Não há pior cego, surdo do que aquele que não quer ouvir. E hoje estamos vendo. E me dá dor e tristeza. Me dá dor e tristeza isso. Porque eu pensei que ele verdadeiramente estava buscando a verdade. Porém, eu vou seguir explicando.
Ó, eu lhe dei a palavra, diante de Deus e dos homens. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui está o erro dele. E a ti, ele disse, esse é ti, a vocês, isso é o evangelho segundo ele, não é o evangelho segundo Cristo. Aqui nós estamos falando do evangelho de Cristo, que é caminho, verdade e a vida. E nós cremos em Cristo. O que ele diz se respeita, porém não cremos. O que diz seu pastor se respeita, porém não cremos. O pastor, esse irmão, não é Cristo. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Por isso Jesus disse, Pedro, te darei as chaves do reino dos céus. E ponto.